Shalom Adonai. Paz do Senhor a todos. Estamos retomando as atividades, as aulas. Hoje estou bem melhor. Na verdade, meus prezados irmãos Nomarma, Leila, pastora Lorena, terça-feira passada, comecei com febres, e fui com febre até praticamente segunda-feira, à noite, madrugada, aí na terça-feira melhorei um pouquinho, na quarta-feira mais um pouquinho, e hoje, que eu estou plenamente já recuperado, sem nenhum estado febril. Então, foi dias mesmo difíceis, mas eu agradeço a compreensão de vocês e já estamos aqui retomando. Vamos gravar a aula de segunda-feira agora, e segunda-feira que vem vai estar tudo certo e nós vamos ter a nossa aula normalmente. Peço desculpas mesmo por essas questões que estão ocorrendo de saúde aí. Acredito que a idade vai chegando, sempre vai dificultando alguma coisa, mas eu irei fazer um tratamento para ficar com a minha saúde ainda melhor e poder vencer cada uma das etapas, ok? Muito bem. Meus prezados, hoje eu resolvi concentrar a aula no capítulo 1º e no capítulo 2º, porque compreendendo a totalidade da proposta, tanto do capítulo 1º como do capítulo 2º, nós já construímos uma fundamentação de ideias, de pensamentos, para poder trabalhar já com os demais capítulos e com as demais ações, atos, fatos e desenvolvimentos de cada um dos capítulos subsequentes, em seus conjuntos, suas divisões, e também de todo o conteúdo que iremos estudar nesta disciplina, ok? O primeiro capítulo de Atos, ele inicia Lucas, o evangelista, que também é um historiador, narrando os últimos momentos de Jesus na Terra. Mas essa narrativa, ela tem algumas questões muito significativas para nós irmos atentando, observando, com etapas e com detalhes. Primeiramente, nos primeiros 5 versículos é a apresentação de Lucas. Lucas é gentil, Lucas é médico, Lucas não é um discípulo direto, como sabemos, mas provavelmente já vinha acompanhando os discípulos e já tinha um contato com os, quem sabe, não só os discípulos, mas com o próprio Cristo. O próprio Jesus pode ter conhecido a Lucas, certo? E até por ele utilizar-se desse título, Lucas, o médico amado, porque havia, quem sabe, essa proximidade, havia essa afetividade, e também uma outra questão que nós temos que compreender, que o livro de Atos, o próprio Lucas enfatiza, que Jesus, ao ascender, ao ressuscitar, foi visto por mais de, não só pelos 12, mas por mais até de 500 irmãos, não é? Então, o número, o grupo de seguidores, ele era muito maior do que os 120, era muito maior, mas os 120, no caso, seriam o quê? As famílias dos 12 apóstolos e aquela proximidade, aqueles seguidores mais próximos, aqueles que estavam acompanhando a Cristo passo a passo, desde lá dos seus primeiros ensinamentos. Não eram apóstolos, não eram discípulos, mas eram seguidores diretos, certo? Então, Lucas também está endereçando esse livro histórico, como também endereçou o Evangelho, a uma pessoa distinta, tem um destinatário distinto.
que nesse caso é Teófilo. E por que que ele está escrevendo o livro de Atos, como também vai escrever o Evangelho para Teófilo? Lucas, que está em Roma, nesse período, acompanhando a Pedro, porque ele sempre foi um obreiro auxiliar, que auxiliou a Paulo em suas jornadas, como nós vamos ver aqui na terceira e quarta viagem missionária, Lucas estava presente, como também esteve presente com Pedro em Roma, na igreja, à frente da igreja de Roma. Então, Lucas, ele está escrevendo o livro de Atos destinando, direcionando para Teófilo, como fez o Evangelho, porque agora a proposta é trazer a Teófilo toda uma informação histórica de como nasceu, cresceu, desenvolveu e expandiu-se o reino de Deus, que era a promessa e que era a missão e o projeto de Cristo também. Ele mesmo, Cristo, que declarou: eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja estava sendo edificada pelos discípulos, sim. Eles iriam edificar a igreja, sim, mas Cristo é que seria a raiz, que seria a semente, que seria o fundamento, a cabeça, em que esta igreja seria edificada e fundamentada. E assim como o Evangelho serviu para Teófilo ter um conhecimento geral da missão de Cristo, a vida, obra, missão, não é? Morte, ressurreição e ascensão de Cristo, agora também vai ter esta continuidade já dentro do projeto Igreja. Até porque Teófilo, ele era um membro da alta sociedade, provavelmente trabalhava na corte, não quer dizer que ele fosse ou que ele possuísse um cargo de influência, de grande destaque e influência na corte, e estava ali aproximando-se de Lucas com o intuito de saber, para ter uma forma de ter ali uma informação para nutrir ali, saber, na verdade, o que era esse... Não, não era isso. O intuito, o objetivo de Teófilo, como até ele conhecia Lucas, e certamente os dois formaram-se juntos em Tarso, tiveram um período de formação em conjunto, tá? Então, eram amigos, eram conhecidos, e para ele era uma forma, uma oportunidade de conhecer mais, ter mais propriedade de conhecimento, entendimento do que era, do que significava, da dimensão que era essa obra. E a obra de Cristo e a obra da igreja que agora estava nascendo, que era o cristianismo, que é assim eles compreendiam o cristianismo, que era, na verdade, um movimento que nem era considerado ainda por eles uma religião, mas sim um segmento, um movimento religioso. Para alguns era considerado, claro, um grupo de rebelião, de rebeldes, ou até mesmo segregalistas, não é? Então, tinha todo esse contexto a ser pensado. Depois nós vamos ver, no versículo 6, do 7 e 8, começar já ali, no 6 e o 7, as falsas expectativas da verdade que demonstram o que pensava, o que estava sentindo os discípulos, não é? Os discípulos não passavam pela cabeça deles, na verdade, a ascensão de Cristo e Cristo estar retornando aos céus e estar com o Pai. Não. Eles sabiam que isso ia acontecer, Jesus já tinha falado para eles, como está registrado em João 14 e outros textos dos evangelhos, mas havia uma certa resistência quanto a isso. Então a pergunta era: Senhor, quando é que tu irás restaurar o teu plano, o teu projeto, a tua promessa
para com Israel. A preocupação, a tônica, era uma restauração ainda política, social, espiritual para Israel, tornar Israel aquela nação, sabe, protegida, amparada, e que se tornasse o expoente, né, mundial. Havia esse sentimento. Então, Jesus respondeu o que para eles nas suas duas últimas palavras, as últimas orientações? Primeiramente, no versículo 7, ele vai dizer: olha, não ficais preocupados com os tempos, com as épocas que eu hei de restaurar ao meu plano a Israel, ou que eu hei de cumprir o meu plano com Israel, ou que eu hei de restaurar a Israel, o projeto que eu tenho para com Israel. Mas, aí tem o entretanto, porém, mas, né, a condição, o condicional, certo? No original grego, kai, certo? Que é um pronome, um prefixo que coloca a condição de condicional, mas, né, o porém, o entretanto, certo? E aí vem a promessa: recebereis a virtude, que é uma retificação de Lucas 24, 49. Recebereis a virtude, não é? Lucas 24, 49, recebereis o poder, o poder há de vir sobre vós, e vocês serão, não é? Aqueles que serão revestidos de poder e irão cumprir uma missão de testificar o arrependimento. E aqui, em Atos 1:8, semieis minhas testemunhas, recebereis a virtude, o poder, o dínamos, e semieis minhas testemunhas. Judeia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Então, era local, regional, central e além fronteiras. Agora, esse termo martiria utilizado para testemunha é muito importante, porque testemunha, naquele contexto do Império Greco-Romano, ele tinha um sentido implicativo de que seria aquela pessoa que viu, ouviu, participou e tinha a obrigatoriedade, pela sua própria vida, de falar, de declarar em público tudo que viu e ouviu, independente das consequências, porque era um testemunha ocular, audível, que participou e agora precisava narrar o que viu e ouviu. Precisava falar, anunciar o que viu e ouviu. Não podia deixar encoberto. Então, esta implicativa do termo martiria no aspecto social e jurídico, Jesus empreende também para os discípulos em Atos 1:8. Eles tinham esse compromisso como se fosse um compromisso de vida e morte, de falar, de anunciar, de registrar, de proclamar, não é? Tudo que viram e ouviram. Não iam falar nada mais além do que isso. Certo? E a missão era essa, iniciando na Judéia, na região onde eram nativos, Samaria, que era, vamos dizer assim, a região, ou a região mais próxima, não é? Que havia certa oposição do judeu, uma certa, vamos dizer assim, resistência do judeu para os samaritanos, mas agora estava quebrando. Nesse aspecto teria que ser quebrada, eles teriam que entrar em Samaria. Depois, em Jerusalém, o centro, a capital, e aí irem aos confins da terra. Tá? Agora, o momento do regresso de Jesus é um momento muito significativo, que é o Atos 1, 9 a 11, para analisarmos algumas questões. Primeiramente, nós temos três momentos significativos: a transfiguração, não é?
a transfiguração de Jesus, depois da sua ressurreição, não é? A sua vitória sobre a morte, e agora a ascensão, o momento que o corpo está presente ali, e os discípulos estão tocando, estão vendo, estão falando, estão ouvindo, e eles estão ouvindo, falando, e tendo todo o contato que tinham normalmente com ele, independente até do corpo estar em estado de hipostases, divino-humano, 100% divino, 100% humano, 100% material, 100% glorificado, né? Ele agora ali estava em estado humano. E, após, então, declarar as suas últimas palavras, ele começa a ascender, levitar, elevar, não é? O termo utilizado é elevar, no original grego, certo? Ele é elevado, não é? Então, esse termo elevado é no sentido de ser retirado, numa forma como se estivesse levitando. E claro que inicia a levitar com o corpo natural, mas ao momento que o corpo está no ar, né? A partir do momento que o corpo suspendeu no ar, o corpo já estava em estado de glória, mas ainda não poderiam ver, sentir, perceber a luminosidade. Por quê? Porque senão seriam totalmente encandeados, não suportariam. Então, esse estado de glorificação, de corpo glorificado, de luz, de brilho, de reluzente, de resplandecente, vai estar visível, só a luz e a glória, quando ele já está aos ares em distância deles. E aí eles veem só a glória, só a luz da glória, que é ele já nos ares, é ele já indo à presença do Pai, para adentrar ao céu, ir além do céu Orônios. Né? Nós temos o céu estelar, o Orônios, temos o paraíso e temos o céu, o firmamento. Temos firmamento, paraíso, e aí temos o céu aonde está o trono. E aí ele estaria adentrando ao trono para estar à destra do Pai. Não é? Como está, assim, especificado no Novo Testamento. Agora, após esse acontecimento ocorrer, um acontecimento de grande significância, momento do retorno à glória do Pai e de voltar à glória que a lhe pertencia, agora é o momento da escolha do sucessor de Judas. E aí, eles iniciam falando todo o acontecimento que ocorreu, o que levou eles a tomar essa decisão e o porquê que Judas, e o que Judas próprio praticou, então, dando ali toda a razão da situação, da circunstância, e agora era preciso escolher, e aí existe uma expressão que alguém pode até considerar, lançaram sortes. Essa expressão, lançar sorte, é como se fosse uma expressão, pode ser até utilizada, escolheram, tomaram decisão, não é? Em algumas versões não vai ter lançar sorte, é tomar decisão. No original grego é decidiram. Agora, claro que essa orientação, a direção, veio através do Espírito Santo, por quê? Porque antes oraram, estiveram reunidos em oração para a sequência, então, depois de orarem, decidirem, orientados, claro, pelo Espírito. E aí as prerrogativas eram que fosse alguém que já estivesse acompanhando com eles, vivendo com eles, convivendo com todo aquele contexto de aprendizado e também até de seguir e acompanhar e estar com Cristo, como também eles estavam. E havia muitos que, mesmo não sendo discípulos, estavam com Cristo e acompanhavam Cristo,
seguiam a Cristo e estavam próximos de todos os acontecimentos, porque estavam ali já com ele como dos seus primeiros ouvintes, dos seus primeiros grupo que o seguia, além dos discípulos, porque não era só os discípulos que o seguiam, mas havia um grupo que também o acompanhava desde lá, dos seus primeiros sermões, dos seus primeiros milagres, dos seus primeiros sinais, e aí havia já esses, e aqui estamos no livro de Atos, no capítulo 1, está aqui o nome de dois homens, e eu quero até retomar aqui o texto para nós podermos aqui analisar, porque alguém pode questionar, mas por que foi e como que foi essa escolha, ou até questionar a escolha, mas aqui fica muito bem claro, e que, olha, e eles apresentarem, então houve não só uma indicativa, houve uma apresentação de nomes, tá? Apresentaram dois nomes, certo? José chamado Barsabas, que tinha o sobrenome de Justus, e Matias. E aí, após apresentar esses dois nomes, que eram nomes de pessoas, ou de homens, ou de seguidores, não discípulos, mas seguidores, aqueles que estavam já próximos, não é? E eles oraram, ou seja, houve oração para a decisão, houve oração para tomar a decisão. E disseram o quê? Tu, Senhor, que conhece os corações de todos os homens, mostra qual desses dois tens escolhido. Então, a escolha, a decisão veio da parte de Deus, tá? Na sequência, então, é que eles decidiram, e essa expressão tiraram sorte, algumas versões têm, outras não têm, e eu coloco e considero a expressão original mais próxima e apropriada decidiram, certo? Sobre Matias. Isso não quer dizer que houve ali uma questão de política, uma questão, quem sabe, nepotismo, ou qualquer outra questão que pudesse colocar. Mas eu coloco que foi uma escolha em conjunto, após ser feita a oração, que tomaram em conjunto a decisão. E aí eu estou até abrindo aqui, nesse momento, uma outra versão, mas muito mais próxima ao texto original grego, tá? Porque é uma Bíblia interlinear grego-português que eu tenho, e aí esta Bíblia irá utilizar, certo, tiraram, então, não a sorte, tiraram, então, Urim Tumim, ou seja, que era uma tradição, né, hebraica, judaica, para tomar uma decisão, quando era tomada uma decisão. Então, pode-se tomar, por isso que algumas versões vão utilizar a sorte, porque, na verdade, o judeu usava essa questão de usar ou utilizar o Urim Tumim, que era uma tradição de lançar uma escolha pautada no que iria dizer ali o Urim Tumim, que era uma tradição que está até no contexto lá do Antigo Testamento, quando nós lemos o Pentateuco, nós vemos. Não é? Muito bem. Então, Matias é escolhido. Matias é aquele que vai tomar agora o cargo que outrora pertencia e pertenceu a Judas Iscariotes. Ok? Muito bem, os próximos slides é tratando de tudo que eu já falei, e aí agora vamos para o Atos, que ainda quero colocar aqui, é esse aqui, ó. Atos 1, 12 a 14, que antes de eu retornar um pouquinho aqui, antes ainda da questão da escolha do Matias, essa questão de que os 120, irmãos,
já estavam em oração antes ainda de ir para Jerusalém. Já havia aquele sentimento, quando Jesus ascendeu aos céus, que eles preservariam agora, daqui para frente, para poder estar com Cristo e sentir a Cristo e ter Cristo na presença deles, a única forma era eles manter-se em união e oração. Então, olha, o que está no texto de Atos 1:12, como é significativo, até para nós linkarmos depois com Atos 2. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, onde ocorreu a ascensão, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Né? O aposento superior se converteu no lar dos apóstolos, que seria esse o cenáculo? Não, um aposento. Certo também que um cenáculo é uma sala, né? E das mulheres que haviam seguido a Jesus em seu ministério, junto a eles estava a família de Jesus, sua mãe Maria e seus irmãos. Encontrar aqui, no caso, os céticos irmãos Jesus, João, implica uma mudança importante em suas vidas. No caso tivessem presente alguns irmãos de Jesus que eram céticos, né, que não concordavam ou não aceitavam a Cristo como realmente, ou a Jesus como realmente o Salvador, só se eles já tivessem sido salvos, e certamente até foram, e pode ser que até foram ou participavam ou estavam dentro do grupo, como também até pode ser que não estivessem, tá? Então, 120 membros dessa recém-formada congregação, nem vou colocar igreja, porque a igreja não é edificada aqui ainda. A igreja surge a partir de Atos 2. Dedicam esse tempo, vão ter esse tempo já em unidade, já em comunhão e já em intensa oração. Já viviam aquele sentimento de estarem aguardando, de estarem sentindo o momento e aguardando o momento que iria ocorrer. Agora, vamos nos direcionar, então, para o que é o Atos 2, tá? Primeiramente, irmãos, que eu quero colocar evidenciado, certo? É que o capítulo 2, ele nos tem grandes significativos. E eu vou até abrir a Bíblia para nós irmos acompanhando e observando, para haver uma melhor compreensão da parte de vocês, como até naquela introdução que eu fiz na aula passada, ou na primeira aula, eu dei uma pincelada, e hoje nós vamos entrar com maiores detalhes no assunto, tá? Para ver uma compreensão do que vem a ser essa efusão do Espírito e esse batismo no Espírito e esse revestimento de poder e também as línguas. Primeiramente, o Pentecoste era uma festa judaica, que nós até já estudamos sobre isso quando estudamos Pentateuco, que ocorria todos os anos em Jerusalém. Jerusalém possuía a média de habitacional de Jerusalém, era ali 30 mil pessoas. Só que nos dias da festa, certo? Nos 7, 8 dias que ocorria a festa, chegava-se, ou poderia chegar ao número para mais de 100 mil pessoas, ou seja, era acrescentada à população mais de 70 mil pessoas, que, claro, não ficariam dentro da cidade, porque a cidade não comportava. Deixa eu ligar aqui a carga do notebook. A cidade não comportava esse número todo, esse contingente todo de pessoas. Então, ficavam acampados até 30, 40 quilômetros da própria cidade, espalhado por todos aqueles vilarejos ao redor de Jerusalém, com as suas cabanas, com os seus acampados, que durante o dia, pela madrugada, vinham
para a cidade, passavam as festividades, o dia nas festividades, na cidade, na Jerusalém, e, ao entardecer, retornavam para onde estavam acampados. Então, é o que nós precisamos compreender. Só que, quando esse povo, essa multidão vinha pessoas de todas as raças, tribos, etnias, línguas, idiomas. Então havia a questão do dialectos, que alguns falavam em dialetos nativos das regiões que eram oriundos, e outros falavam língua, que era, no caso, lalais, no grego, tá? Que eram idiomas, certo? Então, glosa, falar. Lalais, idiomas. Então, falavam idiomas distintos, certo? E havia idiomas que poderiam ser aprendidos, que era aí, esses idiomas que eram aprendidos, que eram conhecíveis, ocorria não era um fenômeno, mas ocorria uma manifestação da xenolalia, ou seja, falar língua conhecida. Línguas que você conheceu, aprendeu, e agora falava sendo você um poliglota, como o caso de Paulo, que era um poliglota. Tá? Agora, no caso dos 120, eles não eram poliglotas, não conheciam a língua dos que estavam na cidade, de que havia ali uma diversidade de idiomas, não é? E aí, através da glosolalia, através da manifestação fenomênica, falaram, certo? Comunicaram, glosa, idiomas através da ação, intervenção do Espírito Santo como uma evidência desse revestimento, dessa evulsão, desse vir do Espírito sobre eles. E aí o texto fala o quê? Vamos parte por parte estudar o texto agora. De repente veio um som do céu, então houve uma manifestação de ordem terrestre e celeste, que corrompeu a própria natureza física, que houve esse som, houve esse sonido do céu. Foi ouvido pela multidão? Não, foi ouvido pelos que estavam presentes no cenáculo, na sala, pelos que estavam ali reunidos. Tá? E como se fosse uma rajada, uma ventania que ouviram. Tá? E encheu a casa, tomou a casa, aquele vento, né? Aquele vento impactante, como se fosse uma rajada de vento muito forte. E lhes apareceram, ou seja, começaram a falar, começaram a enunciar as línguas, os idiomas, que eram expressões como se fosse fogo, certo? Tivesse mesmo uma expressão como se fosse um fogo, no sentido de queimar, de purificar, de incendiar, e aqui a proposta é queimar, purificar, tá? E que se repartiam, ou seja, se distribuíam na sua diversidade, tá? Para, ou pousavam sobre cada um deles, ou sobre cada um deles eram distribuídas, ou foram repartidas, ou foram diversificadas, ou foram redistribuídas, melhor dizendo, a melhor expressão, redistribuídas sobre cada um deles, os presentes, os 120. Agora, qual foi a proposta de edificação? Como Paulo utiliza lá em 1 Coríntios 12 a 14, não, aqui em Lucas não é edificação. O que temos que compreender
é que em Lucas a língua não é edificação como é utilizada como dom de línguas em Paulo, 1 Coríntios, capítulos 12 a 14. Não, aqui é fator missional. Por quê? Porque vejamos aqui o que está escrito nos versículos subsequentes. E em Jerusalém estavam habitando judeus, ou seja, aqueles que moravam na cidade, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu estavam ali presentes. Por quê? Porque nos dias da festividade vinha aquela multidão que já mencionei, que ultrapassava 70 mil pessoas, e aí havia representantes patos, medos, elamitas, tá? Os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, e todos ouvimos falar em nossas próprias línguas as obras maravilhosas de Deus. Então, aqui neste caso, eu primeiro fiz questão de falar as nacionalidades, para vocês verem que aqui tinha idiomas, havia dialectos, porque algumas nações aqui representadas falavam os seus idiomas oficiais, mas também falavam dialectos. Então, havia uma multiplicidade idiomática, linguística, certo? E aí, no versículo anterior, certo? É que nós agora vamos linkar com isso aqui, com essas nações. Vejamos o que está escrito no versículo 6 e 7 e 8. O 6 fala o quê? E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão que estavam confusos, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, a mensagem que estava transmitindo cada um dos 120 eram mensagens que aqueles que estavam à frente da multidão, representantes dessas ações, ouviam, compreendiam na sua própria língua, dentro da sua própria comunicação, do seu próprio idioma, fosse ele idioma, fosse ele dialeto. Um outro sim também, que é importante colocar, é o que está registrado no versículo 7, e todos eles estavam atônitos, maravilhados, dizendo uns aos outros, vede, não são galileus todos esses que falam? Ou seja, o que querem falar com isso? Eles não são poliglotas, não têm condições nenhuma de ter aqui poliglotas, de terem informação, de terem um conhecimento do idioma, tá? Isso aqui foi escrito justamente para trazer essa conotação, certo? E aí, o versículo 8, ou como ouvimos cada homem em nossa própria língua em que nascemos, tá? Falarem o quê? As maravilhas de Deus. Então, eles ouviram as maravilhas de Deus, ouviram a mensagem dentro da sua própria língua, porque olha que está expresso no versículo 12, todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros, o que significa isso? Não é por quê? Porque eles tinham ouvido falar em nossas próprias línguas as obras e maravilhas de Deus. Então, as pessoas que estavam ali, os estrangeiros que tinham vindo para a festa, que cada nação eles representavam com seus idiomas distintos, com suas culturas distintas, alguns com seus dialetos distintos. Agora, aqueles galileus, 120, tinham falado as obras maravilhas de Deus, uma forma de uma mensagem profética, uma mensagem anunciadora das obras que Cristo cumpriu, uma mensagem pregada em línguas, certo?
um anunciar das obras de Deus em línguas, ou seja, em idiomas específicos, que eles não compreendiam, mas o cretense compreendia, o parto compreendia, o elamita compreendia, o medo compreendia, o persa compreendia, o da Capadócia compreendia, o do Ponto compreendia, o da Ásia compreendia, o da Frígia compreendia, o da Panfilha compreendia, o do Egito compreendia, o da Líbia compreendia, o de Cirene compreendia, o da Mesopotâmia compreendia, o da Judéia compreendia, o da Capadócia compreendia, do Ponto e da Ásia compreendia. Por quê? Porque os árabes compreendiam, porque estava falando na língua que eles conheciam, que eles falavam, a língua nativa deles próprios. Então, a língua ali foi para também servir como um fator missional, profético para aquelas nações. O reino de Deus está chegando. A mensagem salvadora está chegando. A efusão do Espírito trazendo agora a efetivação do reino através da igreja está chegando. E aí, claro, Pedro, eles vão, muitos, escarnecer, rir e debochar e criticar. Pedro vai fazer a sua apologia, a sua defesa, a sua mensagem, e a mensagem pregada por Pedro, que vai resultar em 3.000 almas convertidas, 3.000 almas alcançadas, vai significar, então, ali já o início, o princípio, o nascimento da igreja. E aí alguém pode perguntar, mas se os 120 falavam em línguas, que alcançou aqueles povos todos que estavam ali, uma dimensão de mais de 70.000 que ouviram falar as maravilhas da obra de Deus na sua própria língua, por que não se converteu ali quase que uma dimensão muito mais de 3.000, que poderia ser um número extraordinário? Porque só 3.000? Porque, na verdade, Jesus, o Espírito Santo, estava querendo já mostrar que mesmo com esse acontecimento, mesmo com esse fenômeno que estava ali ocorrendo, e ocorreu, de ouvir as maravilhas da obra de Deus ser falado em suas próprias línguas, isso não quer dizer que todos iriam aceitar, e não, haveria desafio, haveria ceticismo, haveria contrariedade, haveria resistência, haveria perseguições, porque o reino de Deus viria e seria implantado, a igreja seria edificada, mas haveria desafios, haveria batalhas, haveria lutas, haveria perseguições, porque a obra que lhes estava proposta não seria uma obra só de rosas, de colher flores, de colher frutos, mas haveria seus espinhos, haveria seus cravos, haveria seus pedregulhos e haveria até prisões, chicotes e mortes. É isso que estava lhes reservado. Né? E então, depois nós vamos ver desse acontecimento, ainda em Atos, capítulo 2, vamos concentrando em Atos, capítulo 2, algumas questões marcantes a analisarmos. Depois e aí eu coloco aqui, a chuva temporã, que eu já falei, não é? Que foi a rajada de vento, e aí é uma questão que é o que Pedro menciona, a profecia do profeta Joel, e Pedro faz se utilizar da profecia do profeta Joel como um cumprimento daquela profecia, e aí a chuva temporã seria a chuva seródia, que no caso Joel menciona, tá? O dom de línguas é aquilo que eu falei, que aqui não era o dom de línguas do caso registrado com o propósito
de dom, edificação de si mesmo, como Paulo ensina, mas o dom missional. Línguas estavam vindo, o dom estava nascendo, estava sendo difundido sobre as pessoas, sim, mas com a proposta missional, não edificação do corpo, ou edificação de si mesmo, edificação espiritual, não do corpo, edificação espiritual, não é? O primeiro sermão, já falamos, e aí agora a questão da igreja. Esta igreja nasce com algumas marcas, né? As primícias, aqueles que se tornaram os primeiros, o primeiro seleto grupo, a primeira raiz da igreja, as primeiras flores da igreja, nós temos algumas questões que temos que analisar. Primeiramente, eles eram unidos. Segundo, viviam em uniformidade. Uniformidade quer dizer que tinham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, havia uma comunhão, havia uma fraternidade, havia uma sintonia, um vínculo. E ainda coloco, além disso, a questão de que havia também, além disso, um mover que indicava que todos cumpriam, seguiam, observavam a doutrina, o ensinamento, a didascalia, didascalia, ensino, que era proferido, era ministrado, lecionado pelos apóstolos, e havia também um temor, havia também um compromisso, havia também uma submissão, uma entrega pessoal. Todos criam, todos eram fiéis, estavam juntos, tinham uma vida em comum, tinham uma comunicação, uma comunhão, ao ponto de não só perseverar em oração, perseverar em comunhão, perseverar em evangelização, mas o testemunho pessoal contava muito, porque compartilhavam tudo o que tinham em comum, ou seja, ao ponto de venderem uma propriedade e partilharem o ganho com os irmãos, e a comida era em comum, as vestimentas em comum, a habitação em comum, e havia ali, então, uma sociedade, um povo reunido e unido, que viviam totalmente, uma total comunhão, relacionamento, vínculo e sociabilização, que era impactante, que impactava os de fora de uma tal forma que eles queriam ser acrescentados ou vir a adentrarem a esta igreja, a esse grupo, a essa sociedade, a essa turma, a esse conjunto de pessoas, e por isso que a igreja de 3.000 passou para 5.000 e foi crescendo, 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 de uma forma extraordinária em Jerusalém, e depois vai expandindo-se. Por quê? Porque o testemunho contou e foi o resultado do impacto que causou nesses primeiros, nas primícias, naqueles que estavam nascendo ali. E aí nós vamos ver, a partir da próxima aula, em Atos 3, já iniciar as perseguições, mas também iniciar as manifestações de milagres, já ocorrendo agora através da própria vida dos discípulos, dos apóstolos. Não é? Que nós vamos ver na narrativa de Atos capítulo 3, e aí vamos depois, na próxima aula, estudar o Atos capítulo 4, 5, e aí vamos estudar o capítulo 3, 4, 5, 6, na próxima aula, para podermos já irmos um pouco mais avante e irmos entendendo cada uma dessas dimensões deste livro extraordinário, que nós iremos aprender muito nessas aulas, e ainda teremos 2 capítulos que eu fiz questão de incluir, que é o fator Melquisedeque dentro de Atos dos Apóstolos, e nós vamos estudar esse capítulo como um fator primordial para entendermos algumas questões que estão em Atos, fator Melquisedeque, e também o movimento pentecostal oriundo de Atos, do legado que o Pentecoste, o legado de Atos,
trouxe para o movimento pentecostal e para a igreja, não é? A igreja no caso, primitiva, pós primeiros 30, 40 anos, ou 30, 40 décadas, e ali entrando já no segundo século até hoje, ok? Vamos estudar também isso num capítulo distinto que eu coloquei aqui nessa disciplina. Obrigado a todos. Então, essa foi a nossa primeira entrada mesmo no conteúdo de Atos, já de uma forma mais distinta, e a nossa segunda aula. Obrigado a todos e até, no caso, segunda-feira. Deus seja convosco. Amém.